E vamos falar do Santos, que está vivendo a sua expectativa toda para o grande jogo de segunda-feira contra o Juventude, que acontece no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a expectativa do Santos é, sim, fugir da zona do rebaixamento, deixar essa estradinha de terra, como eu sempre falo aqui no canal, para trás e pensar no futuro do Santos. E as coisas parecem que já começam a querer dar certo para o Santos sair desse poeirão lá de trás, porque o Vasco perdeu para o Mirassol e foi um resultado bom para o Santos, que significa que o Santos empatando e vencendo o Juventude já ultrapassa o Vasco. É claro que aí ficaria ainda com um jogo a mais, mas portanto o Santos tem a obrigação, sim, de vencer o Juventude na segunda-feira no Morumbi, jogo que vai acontecer às 20 horas desta segunda-feira. Mas antes aqui, deixa eu só falar aqui dos meninos do Santos que jogou hoje pelo Campeonato Paulista, o Sub-15 que venceu o Brasília por 2-0 com gols de Thiago Barros e o Inácio, que é o garoto menino argentino. O jogo aconteceu no Eurico Mursa, em Santos, pelo Campeonato Paulista Sub-15. O jogo foi pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista. O Santos que jogou com o Henrique Braz, depois o Gustavo Colaneri, o Lucas Gomes, o Danilo Ribeiro, o Vinícius Morato, depois o João Gambis, o João Nogueira, depois o Cauã Miranda, o Thiago Barros, depois o Luan Alemão, Francisco, depois o Kaique Santos, o Arthur Lima, o André Jesus, depois o Léo Salim, o Brian, depois o Júlio César e o Inácio. O treinador, o Fabrício Montes. Será que esses garotinhos não tem apelido na escola, não? Eles deviam usar o apelido, deve ter algum apelido. Porque a gente, quando criancinha, era apelido. Eu tinha o cabelo tão branquinho que muitos me chamavam de pana de algodão. Olha que coisa, de tão branco que era meu cabelo. Aí depois foi crescendo, foi dando uma escurecida, mas aí depois, aí veio a danadinho da queda. E aí vai caindo, vai branqueando e as coisas, aí vai ficando tudo original também. Que coisa. Mas devia ter apelido sim, porque não é possível. É tudo dois nomes, tudo dois nomes. E o Santos, sub-17, parece que está desaprendendo como que se ganha jogo, porque perdeu no meio de semana no Campeonato Brasileiro e hoje empatou com o Ibrachina dentro do Urico Mursa, também jogando em Santos. E olha, eu ia rever depois direito, mas eu acredito que teve um pênalti para os meninos do Ibrachina e o árbitro não marcou, não. Foi uma entrada por trás do zagueiro do Santos e me parece que aquilo lá foi pênalti. Eu estava um pouquinho meio de longe, eu ia corrigir, conferir depois, mas acabei passando batido e não vi. Mas fiquei muito em dúvida naquele lance lá, graças ao árbitro, para o Santos, que não deu aquele pênalti lá, porque poderia ter dado. O Santos que jogou com o Arthur Del Valle, o Lucas Camargo, o João Sá, depois o Pedrão, aí ó, já fica mais fácil, o Pedrão, ó, Pedrão, o Samuel Costa e o Nicolas Augusto. Depois o Gabriel Neves, o Vinícius Rocha, o Garcia, depois o Samuel Pierre, aí depois entrou o Cabelo, o Dudu Jimenez, depois o João Grando, o Frecha, depois o Damásio, o Davi Santos, depois o João Borges e o Pradella. E o treinador, o Helder Campos. Os meninos aí correndo atrás como se diz, da pelota, para quem sabe um dia ver o futuro deles mais fácil pela frente. O Santos que volta a campo agora fora de casa, o Sub-15 enfrenta o Red Bull Bragantino, deve ser lá em Atibaia, no centro de treinamento do Bragantino, e o Sub-17 que vai enfrentar a União São João no estádio Hermino Ometo, em Araras, às 11 horas. Eu passo sempre em frente o estádio do União São João, que às vezes eu tenho que passar por lá. É os garotos do Santos aí, tentando, como se diz, ver o futuro mais fácil. E aí o Santos agora
que está aí se preparando e pensando no grande jogo de segunda-feira contra o Juventude no Morumbis. Olha, é difícil até você falar ainda qual será a escalação do Santos. O Kleber Gauchinho, é claro, está pressionado, ele vai tentar pôr aquilo que ele acha de melhor dentro de campo. Eu, por exemplo, eu estava ouvindo aí os conteúdos do pessoal aí. Para uns é uma escalação, para outros é outra escalação. Tem escalação aí que estão dando o Gil de zagueiro. O outro já está falando, está confirmando que será o Luizão na zaga. Outros estão dizendo que o Zé Rafael vai para o banco, que vai ser Schmidt e o Gabriel Bontempo. Para outros vai ser Schmidt, o Zé Rafael e o Gabriel Bontempo aberto pela direita. Eu gosto do Gabriel Bontempo fazendo ali aquela meia caindo para a direita. Ele fez muito sair no sub-17, até mesmo no sub-20. Eu gosto do Gabriel Bontempo fazendo aquilo ali. Para ser sincero, eu não sei se eu gosto mesmo de ver ele ali atrás, de volante ou segundo volante. Eu gostaria de ver ele mais nessa posição ali, que ele ia render muito mais para o Santos. Mas vamos ver o que o Gauchinho vai fazer, porque parece que o Guilherme não vem para o jogo, o Guilherme, pelo o que estão dizendo aí, não vai ter condições de jogo. Então, será que seria esse time aí que eu ainda disse ontem? Será que seria esse time? Para mim, seria mais ou menos isso daí, ó. Gabriel Brazão, o Mike, o Luizão, o Luan Pérez e o Souza. O João Schmidt, o Zé Rafael, o Roleiser, o Gabriel Bontempo, o Barreal e o Neymar ali no ataque. Já para outros, dizem que pode vir o Igor Vinícius no lugar do Mike. O Mike vinha jogando direto aí no Palmeiras, pronto para jogar no Palmeiras, está sem condições de jogo? Será? Será que o Mike não vai entrar jogando? Eu acredito que vai entrar jogando. E dizem que é o Gil, de zagueiro, outros estão dizendo que vai ser o Gabriel Bontempo no lugar do Zé Rafael, e aí o ataque seria o Roleiser, o Tiquinho Soares e o Barreal. Vamos ver. O que vai definir mesmo vai ser amanhã. Acredito que amanhã o Kleber Gauchinho deve definir esse Santos aí, que vai enfrentar o nosso queridíssimo Juventude lá do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu queria também falar aí. Olha, a situação que está passando o Santos, não vai adiantar a diretoria do Santos ficar com esse negócio, fica Kleber Gauchinho, sai Kleber Gauchinho. Se ganhar, fica, se perder, sai. E fica essa jogada aí. O Santos tem que definir isso daí para poder dar confiança também para o rapaz trabalhar. Porque não vai adiantar você ficar aí com a torcida toda. Eu fiz até um short hoje dizendo que a metade vai torcer para o Santos ganhar, a metade vai torcer para perder, porque para uns estão querendo já o São Paulo que vem ganhando força na Vila Belmiro. Aí fica todo esse converseiro aí. Então o Santos tem que chegar segunda-feira, depois do jogo, e, por exemplo, decidir. Ou continua ou sai, porque senão vai ser difícil até para os torcedores do Santos passar a semana inteira sem jogo e martelando e falando do Kleber Gauchinho, se vai ficar, se vai ganhar do Cruzeiro, como é que vai ser, e vai ficar aquela rotina que vai cansar os torcedores do Santos e cansar quem vai ficar ouvindo isso daí. Então tem que tomar uma providência. Tem que tomar uma providência. Porque mesmo que o Santos ganhe e não joga bem, então já tem que definir logo. Tem que definir logo. Porque senão vai ser um negócio cansativo até chegar até aonde vai o Kleber Gauchinho. Então vamos esperar aí que isso daí se defina aí segunda-feira. Para mim, tomara que o Santos faça um bom jogo, ganha bem do Juventude, para poder dar uma sossegada no povão, que o povão está meio, como a gente diria lá, criança, alvoroçado. Parece que estão todos no mesmo barco, todos querendo o São Paulo e no Santos. Eita, meu Deus do céu. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.